Bom, vamos lá, gente. Na unidade 17, a gente vai falar de equações do plano no espaço. Eu dividi em duas partes. 17.1 a gente vai falar de equações paramétricas. No 17.2 a gente vai falar de equação cartesiana do plano. Vamos lá. Bom, a primeira observação é essa. Digamos que você tem três pontos A, B e C que são não colineares. A gente já sabe que para um ponto P estar no plano ABC, o vetor AP tem que ser combinação linear de AB e AC. Vou escrever aqui embaixo. Muito bem, então P está no plano Π, se somente se vale uma equação desse tipo. Ora, bolas, passa o ponto A para o outro lado, estou fazendo aquela identificação de pontos com vetores, e está aqui, o ponto P pertence ao plano Π, se somente se ele tem essa fórmula. Então essa fórmula aqui é uma fórmula paramétrica, tem dois parâmetros, ST, que dá todos os pontos do plano. Qualquer ponto do plano pode ser escrito desse jeito. É a fórmula que eu escrevi aqui em cima. Okay? Se você quiser abrir isso em coordenadas, você pega esse vetor AB aqui, chama de alfa, beta e gama, pega esse vetor AC aqui, chama de alfa', beta', gama', e escreve as coordenadas do ponto P desse jeito aqui, x, y e z. Bom, daqui por diante, eu vou chamar esse vetor aqui de W1 e esse vetor aqui de W2 para a minha notação ficar um pouquinho mais simples. Então eu vou dizer que a equação de um plano vai ser dessa forma, onde W1 e W2 são vetores dados, A é um ponto dado e ST são os parâmetros reais que variam. À medida que ST variam, se varia no plano todo. Se você fizer T igual a zero, você está olhando só para A mais SW1. A mais SW1 é essa reta aqui na direção do vetor W1. Se você fizer S igual a zero, você fica aqui com essa reta A mais TW2. A mais TW2 a gente já sabe que é uma reta com T variando. Então aqui o S está variando, o T é zero. Aqui o S é zero, o T está variando. Se você variar o S e o T ambos ao mesmo tempo, você obtém o plano todo que contém A e a gente fala que é gerado por W1 e W2. Okay? Nota que os vetores W1 e W2 têm que ser linearmente independentes, porque eu estou supondo que os pontos A, B e C dos quais eu comecei são não colineares. Então, para gerar um plano, eu preciso de dois vetores ali e um ponto. Ok? Bom, deixa eu estabelecer mais um pouquinho de vocabulário antes de fazer um exemplo. Eu vou dizer que um vetor não nulo é paralelo a um plano se, dado um ponto do plano, a reta saindo desse ponto na direção daquele vetor está completamente contida no plano. Está aqui um desenho para ajudar a gente. Eu vou dizer que esse vetor é paralelo a esse plano, e se essa reta aqui saindo de um ponto do plano na direção desse vetor está completamente contida no plano. Bom, nota o seguinte, tá, antes de eu continuar, que basta que esse ponto Q mais V esteja no plano, né? Porque se Q mais V e Q estiverem no plano, dois pontos estão no plano, dois pontos determinam a reta toda vai estar contida no plano. Então daqui por diante, em vez de procurar ver se a reta toda está contida, eu vou olhar só para o ponto Q mais V, porque isso é suficiente. Vamos mostrar aqui que para um vetor ser paralelo a um plano escrito de forma paramétrica desse jeito, basta que V seja uma combinação linear desses dois vetores W1 e W2. A demonstração, de novo, não é difícil. Como eu falei, basta ver se o ponto Q mais V está no plano. Suponha que Q está no plano, né? Que é a hipótese que está aqui. Bom, isso significa que Q é um ponto dessa forma aqui. Digamos, A mais S1W1 mais T1W2. Agora, como eu falei, agora basta verificar se Q mais V também está no plano. Isso significa que Q mais V tem que ser igual a mais algum S2W1 mais algum T2W2 para algum par de números S2 e T2. Será que vale essa igualdade? Se vale essa igualdade, Q mais V está no plano. Ora, bolas, essa igualdade é equivalente ao seguinte. Corta esse A com A, você fica com isso aqui. Ou seja, essa igualdade vale para algum valor de S2 e T2, desde que V possa ser escrito como combinação linear de W1 e W2. Está provada aqui uma direção. A outra direção é completamente análoga. Se V pudesse ser escrito dessa forma, então claramente vale essa igualdade aqui de cima. Então Q mais V vai estar no plano para esses valores de S2 e T2, e aí está provado que V é paralelo ao plano. Tá ok? Então, se um plano é gerado por W1 e W2 passando pelo ponto A, um vetor V é paralelo ao plano se somente se esse vetor V é a combinação linear dos dois vetores que geram o plano. Vamos fazer um exemplo? Eu quero achar um plano que passa pelos dois pontos A e B. Nota que isso não determina o plano, né? Porque se esses pontos estão no plano, essa reta está contida no plano, mas o plano ainda pode girar. Tem várias posições possíveis, mas eu também estou dando um vetor que é paralelo a esse plano. Com essas duas informações eu devo ser capaz de determinar o plano. Bom, vamos ver. Eu já tenho um vetor paralelo ao plano. O segundo vetor paralelo ao plano é esse vetor AB. Se você tem um ponto do plano
e dois vetores paralelos ao plano que são linearmente independentes, é só jogar lá na equação paramétrica, você tem a equação do plano. Então está aqui, o A eu copiei aqui, o W1 eu copiei aqui, e o vetor AB eu joguei aqui. Se quiser abrir em coordenadas, confere aí. 1 mais 0S menos 2T é a coordenada X, a coordenada Y é 2 mais S menos 2T, e assim por diante. Bom, as equações paramétricas de um plano não são exatamente as mais confortáveis para trabalhar. Na aula seguinte, a gente vai ver que as equações cartesianas, em geral, são mais úteis. Mas o legal das equações paramétricas é que elas são generalizáveis para superfícies mais doidas, que são curvas, coisa que a gente não vai fazer nesse curso de geometria analítica, mas são extremamente úteis em geometria diferencial. Isso dito, dá perfeitamente para trabalhar com equações paramétricas. Dá, por exemplo, para estabelecer posição relativa entre ponto e plano, reta e plano, entre dois planos, é o que a gente vai fazer no resto dessa aula. Vamos ver? Por exemplo, eu te dou um plano dado em equações paramétricas. ST variando nos reais, W1, W2 e A fixo, W1 e W2 linearmente independentes, tá? Tem que ser, senão isso aqui não era um plano. Aí eu te dou um ponto P e eu queria saber se o ponto P está nesse plano ou não. Como é que eu descobri isso? P pertence ao plano se e somente se existem ST satisfazendo isso. Ora, isso é equivalente, passando A para o outro lado, a essa equação. Agora, isso aqui, existem ST satisfazendo essa equação? Se e somente se AP é a combinação linear de W1 e W2. Ou seja, AP, W1 e W2 são linearmente dependentes. E vice-versa, se AP, W1 e W2 são linearmente independentes, como W1 e W2 são linearmente independentes, então o único jeito desses três vetores serem dependentes é se o AP for uma combinação linear dos outros dois. Se AP é uma combinação linear dos outros dois, você pode voltar para cá e chegar que o P pode ser escrito desse jeito, portanto o P está no plano. Está provado no nosso primeiro teoreminha. E você sabe, né, como descobrir se três vetores são linearmente dependentes ou não. Você pode, por exemplo, fazer o produto misto entre eles. Como é que eu descubro se uma reta está contida num plano? Se tanto a reta como o plano tiverem equações paramétricas, a regra está no slide seguinte. Vamos ver. Estou te dando uma reta parametrizada, te dou um ponto A, te dou um vetor V na direção da reta, e te dou um plano π com um ponto e dois vetores linearmente dependentes que determinam esse plano. Como que a gente sabe se a reta está contida no plano? Aquela definição que a gente pôs de vetor paralelo ao plano ajuda imensamente. Vamos ver. Em primeiro lugar, eu vou provar que se esses três vetores forem linearmente independentes, V, W1 e W2, então certamente a reta e o plano se intersectam num único ponto. Sabe por quê? Porque achar um ponto que está na reta e no plano ao mesmo tempo é achar um lambda, um S e um T, de maneira que essa igualdade se verifique. Se existirem lambda S e T que satisfaçam isso, esse ponto aqui que está descrito como A mais lambda V e também como B mais SW1 mais TW2 é um ponto comum a ambos. Agora, resolver essa equação é a mesma coisa que achar lambda S e T que satisfaz a seguinte igualdade. Ou seja, é a mesma coisa que escrever o vetor BA como combinação linear de V, W1 e W2. Com isso, eu já provo o primeiro ponto do nosso teorema. Se V, W1 e W2 forem três vetores linearmente independentes no espaço, a gente já viu numa unidade anterior que qualquer vetor do espaço pode ser escrito como combinação linear dos três de maneira única. Então só existe uma maneira de escolher lambda ST satisfazendo isso, só existe um ponto que está tanto na reta como no plano, R e π se intersectam no ponto. Bom, então fechou o caso 1, onde os vetores são ali. Vamos ver agora o que acontece quando esses três vetores são linearmente dependentes. O W1 e o W2 são certamente linearmente independentes, senão isso aqui não era um plano. Então, vamos supor que esses três vetores V, W1 e W2 são LD. Isso significa que V é uma combinação linear de W1 e W2, e como a gente viu ali atrás, isso significa que o vetor V é paralelo ao plano π. A definição de paralelismo é a seguinte: se algum ponto da sua reta tiver no plano π, então todos os pontos da reta que tem essa direção, todos os pontos também vão ter que estar no plano π. Isso já é o número 1. Se algum ponto, A é um dos pontos da reta, tiver no plano, toda a reta continua no plano. E vice-versa, né? Se A não tiver no plano, então a reta tem que ser paralela. Por quê? Porque se tivesse alguma interseção, repito, se algum ponto da reta estiver no plano, o vetor V sendo paralelo ao plano, a reta toda tinha que estar contida no plano, o A tinha que estar em π. Então, por contradição, você também provou a segunda parte. Ok? Então, resumo da ópera. Vou limpar aqui o slide para ler com calma. O caso mais comum, três vetores são linearmente independentes. Então, a interseção é um ponto só. Caso um pouquinho mais especial, se V for uma combinação linear de W1 e W2, ou a reta está contida no plano, ou a reta é paralela ao plano, basta verificar se um ponto está lá. E como é que eu sei se o A está no π? Como é que eu verifico isso? Olha, esse é o slide anterior. Enfim, a gente pode falar de posição relativa entre dois planos definidos parametricamente. Dá um certo trabalho, mas dá para fazer. Vamos olhar.
Então tá aqui, dois planos π e π', ambos definidos parametricamente. Você tem um ponto em π e um ponto em π'. Você tem vetores que geram o plano π e vetores que geram o plano π'. Uau! 2 pontos, 4 vetores. S e T são variáveis. O S e o T do π não precisa necessariamente ter nada a ver com o S e T do π'. Como é que eu sei se esses planos se intersectam ou não? Bom, o teorema é esse. Se desses 4 vetores aqui, 3 deles forem linearmente dependentes, a interseção é uma reta. A outra opção seria que o W1' e o W2' ambos fossem combinações lineares de W1 e W2. Nesse caso, ou os planos são iguais ou os planos são paralelos. Vamos demonstrar isso? Eu vou começar pelo item 2, que é um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Então, suponha que W1' e W2' são combinações lineares de W1 e W2. Vou escrever assim. O que acontece nesse caso? Bom, se o A' também estiver no plano π, isso quer dizer que o A' também pode ser escrito dessa forma. Existem S1 e T1 que fazem essa expressão se tornar a linha. Isso que significa a linha estar no plano π. Ora, se a linha W1' e W2' pode ser escrita desse jeito, então esse plano π' aqui passa a ter a seguinte equação paramétrica. Ufa, deu um trabalho tocão, mas tudo que eu fiz foi substituir essas 3 expressões na expressão de π'. Agora olha para essa expressão de π'. É o ponto A mais algum número vezes W1 mais algum número vezes W2. Você só juntar S1, S alfa, T gama e T1 mais S beta mais T delta. Bom, todos os pontos de π' são dessa forma. Agora, se dizer que todos os pontos de π' são dessa forma, é dizer que todos os pontos de π' estão em π. Então, nesse caso, π' está contido em π. Só que são planos, né? Então, se um plano está contido no outro, eles são iguais. Está aprovada o 2.1. Vamos provar o 2.2? Bom, a gente ainda está supondo que W1' e W2' são combinações lineares de W1 e W2. A gente quer provar o segundo item aqui, que se a linha não estiver em π, então os planos são paralelos. Bom, vamos fazer pela contrapositiva. Se os planos não fossem paralelos, haveria uma interseção. Ou seja, seria possível achar S1, T1, S2 e T2 satisfazendo essa equação que eu escrevi aqui. Mas isso significa que a linha tem essa expressão aqui. Como esse W1' é a combinação linear de W1 e W2, e esse W2' também é, então essa expressão inteira é alguma combinação linear de W1 e W2. É só jogar todas as incógnitas lá e fazer a conta. Isso significaria que a linha teria que estar no π. Ou seja, a gente acabou de provar que se os planos tiverem alguma interseção, então o ponto da linha tem que estar no plano π, que é o que está escrito aqui, só que pela contrapositiva. Ok? Então provamos os 2 itens agora do item 2. Falta provar o item 1. Ao invés de fazer a contalhada toda com um bando de letra, nossa senhora, eu estou cansado de escrever tanta letra aqui, vamos fazer a demonstração do item 1 fazendo um exemplo numérico. Eu vou fazer um exemplo com números, achar a interseção de 2 planos, mas eu queria que à medida que eu fizesse o exemplo, você prestasse atenção e notasse o que desses números é realmente importante, porque se você substituir um número por um bando de letras, você vai ter a demonstração do item 1. Vamos fazer? Então vamos lá, eu vou pegar 2 planos π e π' com 4 vetores desse tipo que são, 3 deles vão ser ali. Vamos olhar. Está aqui o exemplo. O ponto A está aqui, o ponto A' está aqui, esse vetor aqui é o W1, esse vetor é o W2, esse vetor é o W1', esse vetor é o W2'. Escolhi de maneira que 3 deles são linearmente independentes. Se você quiser fazer, pausa o vídeo, eu espero você voltar. Bom, vamos lá? Então, olha, eu disse que 3 desses vetores são linearmente independentes. Vamos verificar se isso é realmente verdade? Está aqui, realmente, esse vetor W1, o vetor W2 e o vetor W1', se você fizer o produto misto entre eles, dá um número que não é 0. Então eles são linearmente independentes. Nota como eu estou fazendo as contas sem falar exatamente quais são os números, porque as coisas que eu estou falando são o que realmente importam na demonstração daquele item. Então não deu 0, quer dizer que eles são linearmente independentes. A grande consequência disso é que é possível escrever qualquer vetor do espaço como combinação linear desses 3. Por exemplo, é possível escrever A' como sendo combinação linear desses 3. Alfa' W1, beta' W2, gama' W1'. De fato, se você fizer a conta nesse caso aqui, você vai escrever esse sistema aqui, você vai ter que descobrir alfa', beta', gama', vai dar um certo trabalho resolver esse sisteminha, mas se esses 3 vetores forem linearmente independentes, certamente isso tem uma solução. Eu fiz as contas em casa, achei aqui a solução. Então eu consigo escrever A' como combinação linear daqueles 3 vetores. Aí você vai falar assim, e daí? Daí que se A' é combinação linear desses 3 vetores desse jeito, eu vou fazer o seguinte, passa tudo que tem linha para um lado e tudo que não tem linha para o outro. Você vai descobrir que A' mais 2W1' é A menos W1 mais 2W2. Repito, os números poderiam mudar se fosse um outro exemplo. Você sempre consegue escrever a soma de A' com um múltiplo de W1' como também sendo a soma de A com outros 2 vetores. Mas espera aí,
Isso aqui certamente é um ponto do plano pilinha. Basta tomar S igual a 2 e T igual a 0. E olha desse lado aqui, esse cara aqui certamente é um ponto do plano π. Basta tomar S igual a menos 1 e T igual a 2. Então você tem um ponto que é o mesmo ponto, por causa dessa igualdade. Esse mesmo ponto está tanto no pilinha quanto no π. Ah, então tem um ponto na interseção. Descobri um ponto comum. Ah, mas peraí, você falou que a interseção desses dois pontos ia dar uma reta. Bom, eu já achei um ponto. Agora eu vou achar uma direção que é paralelo tanto a π quanto a pilinha. Tendo um ponto comum, se você achar agora uma direção que é paralela a ambos, você vai ter uma reta que está contínua em ambos. Bom, como é que eu acho uma direção que é paralela a ambos? Vamos procurar esse vetor que é paralelo a ambos os planos. Para isso, você faz o seguinte, pega o W2', que ainda não tinha aparecido na história, e escreve como combinação linear de W. Lembra, né? W1, W2, W1' são linearmente independentes, então certamente é possível. Aqui eu fiz as contas, escrevi os números todos, e se você resolver esse sistema, que dá um certo trabalho, você vai achar esse alfa, beta e gama, certamente vai. Bom, agora você pega tudo que tem linha passa para um lado, tudo que não tem linha passa para o outro. Esse vetor aqui do lado esquerdo é uma combinação linear de W1' e W2'. Esse vetor do lado direito é a combinação linear de W1 e W2. Mas é o mesmo vetor. Isso aqui diz que ele é paralelo ao plano π', isso aqui diz que ele é paralelo ao plano π. Então esse vetor é paralelo a ambos os planos. Agora que eu achei um ponto comum aos planos e um vetor paralelo aos planos, certamente essa reta vai estar contida em ambos os dois. Okay? Então está aqui como você pode achar a reta comum. Volta agora e vê como que a gente faz as contas. Né? O que podia dar errado? Ah, na demonstração do teorema você falou que 3 vetores desses eram LI, mas ninguém disse que eram esses 3. Olha, tudo bem, você pode trocar a ordem dos vetores se necessário, troca a ordem do π com pilinha, troca a ordem desses 3 vetores se necessário, dá para pressupor que esses 3 são os LI e fazer exatamente as contas que eu fiz. Essa é a demonstração daquele item 1. Tá ok? Bom, aqui está um desafio para você pensar. Dá para demonstrar que a direção comum é dada por W1, vetorial W2, vetorial W1', vetorial W2'. Nossa senhora, nessa ordem. Por que será que isso é verdade? Bom, se você quiser pensar sozinho, corta o vídeo agora. Aula que vem a gente fala de equações cartesianas do plano. Te dou a resposta daqui a 5 segundos. Basicamente, a resposta é a seguinte. Esse vetor que eu escrevi aqui, que eu vou chamar de V, ele tem as seguintes propriedades. Ele é o produto vetorial desse cara que eu acabei de marcar aqui com alguma coisa. Então, ele é ortogonal a W1 vetorial W2. Isso quer dizer que esse vetor V é alguma combinação linear de W1 com W2, né? Pensa bem, você tem aqui o vetor W1, você tem aqui o vetor W2. Eles são linearmente independentes. Está aqui o produto vetorial. Eu estou dizendo que esse vetor V é ortogonal ao produto vetorial. Se ele é ortogonal ao produto vetorial, ele é alguma combinação linear de W1 com W2. Analogamente, ele vai ser alguma combinação linear de W1' com W2'. E isso mostra que esse vetor V é paralelo a ambos os planos, então ele vai dar a direção da reta comum. Ok? Bom, na aula que vem a gente vai ver a equação cartesiana do plano. Vários desses exemplos vão ficar até bem mais fáceis, eu confesso. Tá? A equação paramétrica do plano não é a mais fácil possível para representá-los na grande maioria dos problemas. Mas a gente vai ver a equação cartesiana do plano, a gente vai revisitar esses conceitos de uma maneira mais rápida. Até lá.